Identificadas as vítimas do maior massacre da história dos Estados Unidos. Os motivos que levaram o Estado Islâmico a assumir o atentado em Orlando. O Brasil amanhece gelado e as temperaturas batem recorde. Presa a quadrilha que roubava 30 caminhões de combustível por mês. Seleção fracassa na Copa América e o futuro de Dunga é incerto. E na série especial, porque o Brasil joga fora 40 mil quilos de comida por dia. Olá, boa noite para você. Um negócio promissor que durou 1 ano e meio. Uma quadrilha do interior de São Paulo roubava combustível e ainda revendia em uma rede própria de postos e também para os concorrentes. Hoje, uma operação da Polícia de São Paulo prendeu os líderes da quadrilha que também agia em outros 3 estados. Em 1 ano e meio, pelo menos 180 roubos a caminhões de combustíveis. Em São Paulo, os assaltantes aguardavam nas rodovias os caminhões que saíam abastecidos da refinaria de Paulínia. O ponto favorito era uma subida na estrada que liga a Cosmópolis. Ao render o motorista, os ladrões acionavam um bloqueador de sinal, capaz de impedir que o caminhão continuasse rastreado. O último sinal que a empresa de rastreamento tinha dava sentido oposto ao que realmente eles iam. A quadrilha agia também em outros 3 estados do país, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Todo o combustível roubado era levado para Paulínia, no interior de São Paulo, onde ficava o depósito. De lá era distribuído para postos de combustíveis de 5 cidades da região. Alguns deles em nome de integrantes da própria quadrilha. Os caminhões eram abandonados na estrada em um raio de 100 quilômetros. Cerca de 600 mil litros de combustíveis eram roubados por mês, o equivalente a 30 caminhões de 20 mil litros. Para não levantar suspeita de adulteração, o grupo chegou a contratar um químico. De modo que os donos de postos não percebessem que esse combustível era adulterado. Então, ele dava a percentagem certa para a coloração, para que ninguém percebesse que era adulterado. 8 líderes da quadrilha foram presos. Eles moravam em casas de alto padrão no interior de São Paulo e tinham carros de luxo. A polícia também apreendeu armas, dinheiro, computadores e 2 equipamentos para corte de sinal. Os moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, saíram às ruas para pedir o fim da violência. Os assaltos a pedestres e roubos de carros dispararam na cidade nos 4 primeiros meses do ano. Armado com uma pistola, o traficante se exibe e faz ameaças a milicianos e criminosos rivais. Eu vou pegar um por um, se ligou? Ó, petão de 30, blocada. Olha o porte do menino, olha como é que o menino fica. Atrapalhado ao manusear a arma, é possível ouvir um disparo acidental. O vídeo foi gravado em um morro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele seria integrante da quadrilha de Carlos José da Silva Fernandes, o Arafat. O traficante, procurado pela justiça, é acusado de comandar a invasão de 5 comunidades do município. A guerra entre traficantes rivais acontece nos morros, mas os efeitos da disputa pelo controle do comércio de drogas vai além das comunidades. A violência tomou conta das ruas, a criminalidade disparou e a população ficou sitiada. Os assaltos a pedestres tiveram um aumento de mais de 40% nos primeiros 4 meses do ano, em relação a 2015. Os roubos a carros também tiveram uma alta superior a 30% no mesmo período. Eu mesmo tive o meu carro roubado, a minha irmã, o meu irmão, como tantas outras pessoas. Indignados com a falta de segurança, 5 mil moradores do município saíram às ruas para protestar. O prefeito decretou estado de emergência no início do mês. E se não houver reforço de policiamento, ele ameaça entrar com uma ação civil pública contra o Estado. Nós estamos privados dentro da nossa casa, presos sem poder sair. A Polícia Militar informou que tem atuado em São João de Meriti e garante que em abril houve redução nos roubos de rua e de veículos da cidade. Onda de frio pode ter matado 4 moradores de rua em São Paulo nos últimos 3 dias. Na madrugada de domingo, um corpo ainda sem identificação foi encontrado na Avenida Paulista. No sábado, a vítima foi uma moradora de rua na Zona Norte. Mais cedo, a polícia localizou o corpo de um homem. E na Zona Leste, João Carlos Rodrigues morreu numa rampa do metrô da estação Belém.
E a Defesa Civil colocou a capital paulista em estado de alerta. A prioridade agora é atender quem está em risco por causa do frio. Na madrugada, a cidade registrou a menor temperatura dos últimos 22 anos. Na cabeça, boné, chapéu, gorro, mãos no bolso, na bolsa, com luva. Até os cães precisaram de agasalho. Para muita gente, não foi fácil sair de casa hoje. Se empacotar de roupa, né? A gente quase não anda, né? Anda que nem um robozinho, mas é o único jeito. Quem gostou do frio foram os vendedores de acessórios de inverno. A mercadoria já está acabando no mercado. Acho que o povo não acreditava muito no inverno, né? Em Cotia, na Grande São Paulo, o gelo se acumulou no vidro dos carros. Nesta estação do Instituto Nacional de Meteorologia, que fica na zona norte de São Paulo, uma cena rara por aqui. A geada cobriu a grama de gelo. No termômetro, 3,5 graus. Eu comprei um aquecedor, né? E muitos cobertor, 8 cobertas. E agarradinho com o marido, né? Essa temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia é a mais baixa em São Paulo no mês de junho desde 1994, há 22 anos. Mas em algumas regiões da cidade, os registros foram de temperaturas ainda mais baixas, como aqui na região do Socorro, na zona sul da capital, onde os termômetros marcaram 0 grau de madrugada. Uma forte massa de ar polar veio do sul do continente da Antártica, passou por toda a região sul do Brasil e veio já há cerca de 4, 5 dias causar esse frio intenso aqui na cidade de São Paulo. Também houve recorde de frio no Rio de Janeiro, com menos de 9 graus, em Curitiba, menos de 1 e Porto Alegre, que registrou 3 graus. O meteorologista alerta: o inverno deste ano não vai ser fácil. Quando as massas de ar polares vierem do sul do país, as mínimas e as noites vão ser muito mais frias que nos anos anteriores. Então, é possível sim que ainda no mês de julho tenhamos temperatura até mais baixa do que a tivemos nessa madrugada. O frio continua esta semana no centro-sul do país, mas com temperaturas acima das dos últimos dias. Urupema, em Santa Catarina, registrou o maior frio do ano no país até agora, 8,5 abaixo de zero. Amanhã, mínima de 1 grau negativo e risco de geada. À tarde, a máxima não passa dos 18 graus em Florianópolis e em Goiânia faz 26. Pancadas de chuva entre Mato Grosso, região norte e Maranhão. Há risco de temporais no litoral nordestino por causa de áreas de instabilidade vindas do mar. Uma massa de ar seco mantém o tempo aberto na área amarela, do sul ao interior do Nordeste. São Paulo registrou a temperatura mais baixa dos últimos 22 anos, 3,5 graus com geadas. Amanhã, mínima de 7. Em Curitiba, faz 2 graus. Em Brasília, 15. E o Rio de Janeiro também teve mínima recorde com 8,7 graus. E amanhã faz 8 graus. O boletim do Banco Central apontou uma melhora na economia com indicação de retomada do crescimento. E o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, fez mais uma rodada de negociações com as centrais sindicais sobre a reforma da Previdência. Os sindicalistas rejeitam a proposta da equipe econômica de mudar as regras para os trabalhadores que já estão no mercado. Segundo o Planalto, a dívida na Previdência este ano é de 136 bilhões de reais. Nós temos que pensar que o problema da Previdência é a sustentabilidade no longo prazo. Nós temos que falar em uma geração, 35 anos, 30 anos, nós temos que trabalhar com esse horizonte de que é necessário que se mantenha a sustentabilidade. A reforma da Previdência deve ser apresentada ao Congresso em julho. Além das aposentadorias, o governo quer apertar o cinto nas despesas fiscais. Durante a transmissão de cargo do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, criticou o governo Dilma. Acompanhado por economistas, empresários e pelo ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Pereira, Meirelles afirmou que o governo não pode permanecer com elevados gastos públicos. A combinação de medidas orçamentárias imediatas com ações estruturais começará a reverter, nos próximos anos, a trajetória inflexível e insustentável de crescimento dos gastos primários. Hoje, o Boletim Focus reduziu a estimativa de retração da economia. Antes, a previsão
era de 3,71% e caiu para 3,6%. Assim, a expectativa de crescimento do PIB para o ano que vem passou de 0,85% para 1%. O presidente do Banco Central disse que a prioridade dele no BC é reduzir a inflação a 4,5%. Nessa nova e desafiadora jornada, perseguirei o único e claro objetivo: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Para acelerar os trabalhos na comissão de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, os governistas dispensaram hoje 4 testemunhas. Os aliados de Dilma protestaram. O prazo para o depoimento de testemunhas terminaria sexta-feira, mas o presidente da comissão anunciou um período maior. Na próxima semana, exatamente. Esse é o prazo final do cronograma, já aumentando essa semana em função da decisão do presidente do Supremo Tribunal em determinar 40 testemunhas para a defesa. Em contrapartida, a acusação aprovou um requerimento que diminuiu o número de testemunhas. Primeira testemunha a ser ouvida, o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União ressaltou a gravidade das acusações. A diferença entre um erro e uma fraude é a intenção, e ficou consignado no meu despacho que tratava-se de um artifício deliberado para maquiar as estatísticas fiscais. A defesa reclamou da dispensa concedida a Marcelo Santive, ex-secretário do Tesouro Nacional, o que, segundo os aliados da presidente afastada, poderia derrubar as acusações de crime fiscal contra Dilma Rousseff. A jurista Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment, falou em tentativa de atrasar o processo. Se era tão importante ouvir o chefe do Tesouro, por que, dentre aquelas 42 pessoas, não arrolou? Isso é evidência de que estão procrastinando o feito. Agradeço a acusação, porque me ajuda na exposição com a colocação que ela fez. Porque nós tínhamos arrolado, sim, essas testemunhas, ou pelo menos algumas delas, na primeira petição que apresentamos. Todavia, como elas haviam sido definidas como testemunhas do juízo, nos foi mandado que fizéssemos uma adequação do nosso rol, porque uma testemunha não pode ser ouvida 2 vezes. Amanhã estão previstas 3 testemunhas, entre elas o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. A Procuradoria-Geral da República quer que o ex-presidente Lula seja investigado como um dos chefes do Petrolão. Vamos ao vivo a Brasília. A repórter Renata Varandas tem as informações para a gente. Boa noite, Renata. Oi, Adriana. Boa noite. Olha, as informações são do site Congresso em Foco. No inquérito enviado aqui para o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que o ex-presidente Lula, enquanto era presidente, tinha um papel dominante na cobrança de propinas da Petrobras. Segundo Janot, o dinheiro ilícito era utilizado para partidos políticos, parlamentares e até para dirigentes da estatal. Segundo a defesa do ex-presidente Lula, ele está sendo vítima de perseguição política. De Brasília, Renata Varandas. Obrigada, Renata. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, por improbidade administrativa. Os procuradores querem que o deputado perca os direitos políticos por 10 anos e devolva 6 milhões de dólares desviados da Petrobras. Cunha disse que vai recorrer da decisão, que a proposta de ação civil pública é para gerar fatos às vésperas do Conselho de Ética analisar o caso dele. A seguir, depois da derrota da seleção na Copa América, a CBF decide o futuro de Dunga. E ainda hoje, na nossa série especial, comida boa que vai parar no lixo. As alternativas para o desperdício no país. Depois de mais um fiasco, jogadores e comissão técnica da seleção viajam nesse momento de volta ao Brasil. Amanhã, uma reunião na CBF vai definir o futuro de Dunga. Vitória histórica, celebrada noite adentro em Lima. Nos bares, nas ruas, a felicidade de ser peruano. E ninguém, muito menos a imprensa, se importou que o gol de Rui Dias tenha sido feito com a mão. As reclamações foram de Dunga. Com toda a tecnologia que tem, com todas as câmeras que tem, o que me vem a dúvida é, com toda essa tecnologia, a gente começa a
comete erros tão claros, tão evidentes. Quando a cota de vexames parecia esgotada, a eliminação na primeira fase da Copa América mostrou que não há limites para o fracasso desta seleção. Quase 2 anos depois do 7-1 para a Alemanha, o futebol brasileiro se afunda numa crise sem precedentes. Você tem que ter gente que tenha conquistas, que tenha história dentro do futebol. Então nós temos diversos treinadores que têm isso, mas não são chamados para a seleção. A seleção brasileira são os melhores, são os mais produtivos. Jogadores e comissão técnica chegam amanhã ao Brasil. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, vai se reunir com Dunga para definir o futuro da seleção nos Jogos Olímpicos e nas eliminatórias. Neymar postou uma mensagem de apoio aos jogadores numa rede social. Na contramão do fiasco, o coordenador da seleção, Gilmar Rinaldi, defende o trabalho realizado até agora. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, muito limpo e transparente. Ao torcedor restam a dor de mais uma vergonha e a humilhação de ver o futebol brasileiro ser tratado como motivo de piada. Veja a seguir as homenagens às vítimas do pior ataque a tiros dos Estados Unidos. E também na série especial, enquanto milhões de pessoas não têm o que comer, toneladas de comida são desperdiçadas. A polícia investiga como Omar Mateen planejou o pior massacre a tiros da história dos Estados Unidos, matando 49 pessoas na boate Pulse, em Orlando. Hoje foi revelada a identidade das vítimas, como mostra a correspondente Heloísa Vilela. Jason Josafat, 19 anos. Juan Guerreiro, 22. Amanda Alvear, 25. A jovem que postava vídeos na internet enquanto se divertia e registrou o início do tiroteio também morreu. O atirador de 29 anos, que comprou 2 armas há 13 dias, tentou adquirir um colete à prova de balas de elite. A loja se recusou a vender, mas não comunicou às autoridades. Eram vários disparos. Sandoval estava na porta da boate com o namorado quando começaram os disparos. As pessoas que estavam fora da boate correndo, se escondendo embaixo do carro, todo mundo se jogando no chão. A gente não vê a hora de sair daqui. Para quem fica, um abraço de alívio. Ricardo ia à boate no sábado. Na última hora mudou de ideia. Já o amigo Marlon foi. Os dois só conseguiram se falar depois das 10 horas da manhã. Ficamos completamente estarrecidos de imaginar que talvez poderíamos estar aqui. Eu vi a polícia carregando as pessoas. Não se sabia se estavam mortas ou só feridas. Carregavam pelos braços, pelas pernas, um depois outro, lembra ele. A 4 quadras daqui, lá embaixo, onde nós podemos ver aquelas antenas das equipes de televisão, fica a boate Pulse. 44 feridos foram trazidos aqui para o Centro Médico de Orlando. 26 já foram operados. Outras 9 pessoas chegaram ao Centro Médico, mas já estavam sem vida. Omar Mateen, o atirador, esteve na Arábia Saudita em 2011 e 2012 para participar de peregrinações religiosas. Nos 2 anos seguintes, foi interrogado pelo FBI, que não encontrou ligações dele com o terrorismo. Hoje, o diretor do FBI disse que vai investigar se a organização podia ter feito algo para evitar a tragédia. O presidente americano Barack Obama disse que ainda é cedo para dizer se Mateen tinha ligações com grupos terroristas. Nós conseguimos chegar bem perto da boate Pulse, aquele P preto e branco que a gente vê lá embaixo, cercado pelos carros da polícia. As autoridades já retiraram lá de dentro todos os corpos, mas continuam fazendo uma varredura minuciosa, porque cada fragmento de bala pode ser importante para as investigações. Neste centro comunitário, famílias aguardavam notícias. Estes jovens se reuniram para buscar forças. A venezuelana passou a manhã com a família de um amigo de infância que morreu na casa noturna gay. É muito triste, diz ela. Pelo mundo, mais tristeza e homenagens. Já em Orlando, a indignação. Eu não entendo como uma pessoa que fez o que ele fez, que já esteve no radar do FBI, consegue uma licença para andar armado, desabafa o jovem. E esse atentado em Orlando reacende justamente o debate sobre a venda e o porte de armas nos Estados Unidos. A pistola e o rifle semiautomático usados no massacre foram comprados dias antes por Omar Mateen.
E tudo dentro da lei. O atirador estava no radar do FBI, havia sido interrogado ao menos 2 vezes por ligação com o terrorismo, mas o caso foi encerrado. Fora da lista de investigados e sem antecedentes criminais, Matin foi capaz de comprar as armas que mataram 49 pessoas nesse fim de semana. O dono da loja disse que ele tinha toda a documentação necessária. O direito de portar armas é garantido pela Constituição americana. Nos últimos 16 ataques com armas de fogo no país, pelo menos 8 atiradores tinham histórico de problemas mentais ou haviam sido investigados pelo FBI. Ainda assim, todos adquiriram as armas legalmente. O acesso é simples. A compra pode ser feita até pela internet. Segundo o FBI, 2015 bateu recorde na procura por armas no país. O presidente Barack Obama tenta aprovar leis que restringam o acesso a armas, mas são barradas no Congresso americano. A candidata democrata Hillary Clinton voltou a pedir a proibição da venda das chamadas armas de guerra, as mesmas utilizadas no ataque de Orlando. Já o republicano Donald Trump preferiu culpar o radicalismo islâmico e disse que, se for eleito, vai banir a entrada de pessoas vindas de países com histórico de terrorismo. Apesar de o grupo extremista Estado Islâmico ter assumido a autoria do ataque, isso não quer dizer que a organização tenha de fato participado da ação. As bandeiras negras são um símbolo de uma organização que transforma ações armadas num espetáculo de horror. Os próprios terroristas espalham as imagens. Ataques à bomba. Execuções brutais de prisioneiros. Para o Estado Islâmico, a guerra é também de comunicação. Câmeras e microfones profissionais, como se o campo de batalha fosse um grande estúdio. Eles querem construir esse espetáculo, né? Precisa ser visto, né? E eles querem demonstrar sempre que eles são fortes. O trabalho de propaganda é também para cooptar novos combatentes. O Estado Islâmico publica revistas eletrônicas e atua fortemente nas redes sociais. Vão especificamente para uma faixa etária, né, de jovens, adolescentes, né? Então a estimativa é que nos últimos 2, 3 anos, cerca de 3 mil jovens europeus foram para a Síria e Iraque. Ao contrário da Al-Qaeda de Bin Laden, que atuava sempre de forma descentralizada, o Estado Islâmico tem a pretensão de formar um país ou califado. A organização controla parte dos territórios da Síria e do Iraque e trabalha de forma mais articulada. Estudiosos dizem que, como o atirador de Orlando agiu sozinho, não haveria, a princípio, indícios de envolvimento do Estado Islâmico. Este professor diz que os terroristas podem ter assumido a ação, mas como uma forma de propaganda. É um marketing de um terrorismo global, sendo que muito provavelmente eles não têm essa força. Aqui no Brasil, uma jovem cadeirante teve o visto negado depois de passar pelo exame médico exigido para o intercâmbio na Austrália. Segundo a estudante que mora no litoral de São Paulo, o médico disse que ela não teria condições de viajar. É uma rotina intensa. Eu acordo de manhã, eu ajudo meu pai. Aí eu volto para casa, almoço e já vou para o escritório. Mas o que não falta na Thaís é disposição. A cadeira de rodas que ela usa desde que sofreu um acidente há 8 anos não a impediu de conquistar o que queria. Fez 2 faculdades, gosta de viajar e curte a vida. Mas há pouco tempo, a Thaís passou por uma situação que ela jamais poderia esperar. Já estava tudo praticamente pronto para o intercâmbio para a Austrália, onde ela estudaria durante 8 meses. Mas na hora de conseguir o visto, ela ouviu o seguinte: a deficiência física era um impedimento e a Thaís não poderia entrar na Austrália. Foi no exame médico exigido pelas leis australianas a estudantes que Thaís percebeu que algo estava errado. Nem o exame de urina, que está entre os exames que precisam ser solicitados, não foram solicitados. Com base no laudo do médico, o consulado australiano entendeu que ela poderia trazer gastos ao governo do país. Indignada, a deputada federal Mara Gabrilli, também cadeirante, enviou uma carta ao embaixador da Austrália no Brasil, pedindo explicações sobre o caso. No ato de olharem para ela e vê-la numa cadeira de rodas, já foi motivo suficiente
para negar esse visto. Isso é discriminação, sim. Depois de ser questionada, a embaixada australiana mudou de ideia e Thaís recebeu o visto. Mas a viagem, que antes era certa, agora virou dúvida. Não tenho a mesma empolgação que eu tinha um mês atrás, porque você se sente rejeitada. Para a jovem, o que aconteceu pode ser resumido assim. Eu não consigo ver outra palavra que não seja um preconceito sobre isso. O piloto da Stock Car, Lucas Foreste, de 24 anos, foi multado na BR-060 perto de Abadiânia, Goiás. Ele dirigiu o carro 223 km por hora. A inflação é considerada gravíssima e o piloto pode ter a carteira de habilitação suspensa. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul determinou a desocupação das mais de 100 escolas ocupadas por estudantes há um mês. Em contrapartida, o governo se comprometeu a liberar 40 milhões de reais para melhorias no ensino. No Rio de Janeiro, a ressaca destruiu parte da grade do estúdio que vai abrigar jornalistas estrangeiros durante as Olimpíadas. Ondas de mais de 1,5 metro atingiram a orla de Copacabana. A Marinha emitiu alerta. E ainda no Rio, a Prefeitura apresentou o plano de reconstrução da ciclovia Tim Maia, que desabou em abril. O projeto prevê a construção de 3 novas colunas no trecho que desmoronou. No acidente, 2 pessoas morreram. Toneladas de comida que vão parar no lixo. São alimentos descartados em restaurantes, supermercados e dentro de casa. A nova série do Jornal da Record mostra o grande desperdício no Brasil, que poderia mudar a vida de muitas pessoas. Seja numa feira, tudo pro lixo. Tudo pro lixo. Ninguém aproveita aqui. No supermercado. A gente joga fora, né? Ou no prato de comida, sobra desperdício. Deve ser o olho maior que a barriga. Essa é uma expressão antiga, dona Lueci, mas nunca foi tão atual. O brasileiro come com os olhos, enche o prato, mesmo sem ter aquela fome. Toda essa comida aqui foi a que sobrou do almoço. Tem costela, tem bisteca, tem carne. Isso tudo aqui vai para o desperdício. De cada 100 quilos que eles produzem, 5 vão parar no lixo, sem contar a comida que sobrou no prato do cliente, que vai direto para o desperdício. A estratégia para evitar o desperdício dos clientes e o prejuízo do restaurante é ficar atento. O Gerson é o cozinheiro-chefe e vive de olho no buffet para reaproveitar as sobras. O que você está colocando aí? Cebola. Aqui vai o arroz, queijo ralado, mussarela picada. O bolinho foi a maneira que ele encontrou para vender o arroz que seria descartado. Quantos bolinhos você consegue fazer com essa quantidade de arroz aí? Aqui faz uns 30 bolinhos. 30 bolinhos? Ah, reaproveita bem, né? Aproveita bem. E o cliente gosta? O cliente come bastante. Tem cliente que até cobra da gente se não fizer. Em 10 minutos, o que antes ia para o lixo vira um prato novo. Bom, hein? A lei brasileira não proíbe a doação de alimentos já preparados para o consumo, mas o doador pode ser punido criminalmente se a comida doada provocar algum tipo de intoxicação. Uma proposta para mudar essa lei tramita no Congresso desde 1998. Mesmo assim, o desperdício é constante em todas as etapas da cadeia produtiva. Veja a horta de tomate, grande e bonita, mas se você aproximar um pouco, nem tudo aqui vai parar na mesa do consumidor. Um varejo me envia uma ficha técnica com o meu padrão de qualidade para mim selecionar um produto 3A. É uma especificação, né, que eles falam, né, que é um tamanho uniforme. Então, eu não vou ter colocação para um produto desse daqui. Segundo a Embrapa, o desperdício de alimentos no Brasil chega a 40 mil toneladas por dia. Se fosse reaproveitada, essa quantia de alimentos seria suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas todos os dias. 50% do desperdício acontece no transporte e no manuseio dos alimentos. E ainda assim, só no ano passado, neste supermercado,
sobraram 112 toneladas de alimentos que não foram vendidas. Apesar de haver uma seleção rigorosa, a escolha dos alimentos não garante que eles serão consumidos. Nessa fase do processo, a maior parte do desperdício acontece aqui na seção de hortifruti e, por incrível que pareça, nas mãos do cliente. O consumidor só leva se não tiver um amassado, uma mancha, uma marca na fruta ou no legume, e essa escolha pode até demorar. Nessa hora, o tomate pode cair no chão. Quando o alimento perde aquela cara bonita e apetitosa, ganha um rumo diferente. E a gente precisa recolher para doar. O fato da gente doar para instituições faz que todo mundo ganha, né? A loja deixa de jogar fora, a instituição recebe e a gente reduz a nossa quantidade de resíduos orgânicos. As doações são recolhidas e levadas para este centro educacional, que atende 185 crianças e adolescentes. O transporte faz parte de um projeto sem fins lucrativos. A comida vai complementar a refeição. Então é um problema estético e não significa que o alimento esteja impróprio para o consumo. Pelo contrário, né? É um alimento que está bom, é um alimento que guarda as suas características nutricionais. Mais de 150 mil pessoas recebem esse tipo de doação em São Paulo, mas projetos como esse ainda são raridade no Brasil. Fim de feira, os garis já começaram a limpar a rua, mas só de andar por aqui a gente já consegue ter uma noção do tamanho do desperdício. Olha, são sacos de lixo inteiros, de legumes e verduras. Isso tudo aqui, os feirantes não conseguiram vender. Aqui na frente, a gente tem uma noção do tamanho desse desperdício. Todos esses tomates aqui não foram vendidos e agora vão parar no lixo. Tudo isso aqui é lixo? Lixo. Isso aí. Quantos tomates tem aqui mais ou menos? Tem cerca de uns 40 quilos de tomate, 2 caixas. Quilos? Quilos, 40 quilos. Renato já foi catador e era na feira que encontrava uma maneira de matar a fome. É de cortar o coração, essa é a verdade. A gente fica indignado, mas não tem como levar. O antigo catador, que hoje é feirante, mostra a quantidade de tomates que jogou fora. 3 caixas inteiras. Essas partes que estavam boas, cortava aqui com a faca. Esse resto que jogava fora e outro não colocava na sacolinha. Ia fuçando. Ó, o tomate está bom. Foi no lixo da feira que a Gilceia encontrou legumes e verduras para a salada da semana. E dá para aproveitar tudo? Tudo é aproveitável. Ela não levou em consideração a beleza, apenas a utilidade. Esse repolho tá bom. Esse aqui tá inteirinho, né? Tá inteirinho. Tem a abobrinha, que nem no caso, essa abobrinha, amanhã ela vai estar estragada. Então, eles já jogam fora. Ó, esse aqui dá para aproveitar, só porque ele tá completinho. Só tirar? É, só tirar. E quanto é que foi essa feira hoje? Nada. Zero? Zero. Um tomate diferente, uma cenoura estranha, uma batata bem menor que a normal. Frutas e legumes que nasceram com alguma imperfeição, mas que conservam os valores nutricionais. O Roberto criou uma maneira de ganhar dinheiro com esses alimentos. Ele compra dos produtores aquilo que iria para o lixo, porque está fora dos padrões tradicionais, e revende. Ele muitas vezes não consegue vender. Ou o valor é tão baixo de mercado na época de safra que às vezes não compensa ele trazer. A divulgação é feita pelas redes sociais. Em 6 meses, Roberto já tem 500 clientes e uma fila de espera de mais de 1.000. Do campo à mesa do consumidor. No país onde sobram comida e gente com fome, o desperdício ainda é uma contradição. E o fim dele só depende de cada um. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel, que recebe a dupla Taeme Thiago, Fábio Porchat e os integrantes do Porta dos Fundos. A gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.